Let's start on a Friday morning with this sad news, the death of Joan Rivers. Joan Rivers era a rainha absoluta da comédia stand-up. I found this dress on the chair next to my husband's bed. Isn't that lucky? Conhecida por seu jeito único de falar rápido e seu humor carregado de conotação sexual, ela foi um sucesso no palco e na TV por quase 5 décadas. I was the one who told David Beckham, make your life easier, hire a personal secretary. A Joan inspirou um monte de mulheres que estão na comédia hoje. Ela abriu o caminho. Antes dela, elas não podiam falar das coisas de que falam. A Joan tornou isso possível. Mesmo com 80 anos, Joan se conectava com um público muito mais jovem com o show Fashion Police. Mas, às 1h17 da noite, no dia 4 de setembro de 2014, no Hospital Mount Sinai de Nova York, depois de um exame de rotina em sua garganta, Joan Rivers foi declarada morta. The 81-year-old died after going into cardiac arrest and losing consciousness. Era somente um procedimento de rotina, que tragicamente deu errado. O desafio para mim vai ser descobrir como e por que isso aconteceu. Autópsia de famosos. Joan Rivers. O Dr. Jason Payne James é um especialista em medicina forense legal reconhecido internacionalmente. Trabalhou para a Agência Nacional do Crime, para a Polícia Metropolitana e em forças-tarefas governamentais dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ele forneceu as provas nos casos de Soan e de Babe P. Esses são os papéis relacionados à morte da Joan Rivers e, em conjunto com outras informações que reuni, eles vão fornecer pistas sobre como ela viveu e, finalmente, evidenciar a razão para a sua morte. – 27 de agosto de 2014, Times Square, Nova York. 8 dias antes de sua morte. Joan está no palco do teatro Laurie Beecham, um de seus lugares preferidos de trabalho. Aos 81 anos, Joan Rivers está mais ocupada do que nunca. Eu amo vocês A também. agenda atribulada de trabalho incluía viagens de Los Angeles para Nova York várias vezes por semana. A Joan sempre foi a mulher mais ambiciosa e ativa que conheci na vida. Durante a carreira era só trabalho, trabalho, trabalho. Trabalho e Melissa. Joan e sua filha Melissa trabalharam juntas por anos na indústria do entretenimento, às vezes até como co-apresentadoras. No palco, Joan era vibrante e ácida como sempre. Fã de longa data de Joan, Shade Root estava na plateia aquela noite. Eu estava tão feliz de poder vê-la de novo. Era meu presente de aniversário para mim mesmo. E eu fiquei tão feliz de ter escolhido esse presente. Ao longo do show, Joan faz piadas com tudo, até a própria morte. E num certo momento, ela começou a contar essa piada. Não é piada ficar velha. Ela disse, sabe, eu tenho 81. Posso morrer amanhã. Eu posso bater as botas. Eu poderia morrer agora e só... Eu fiquei chocado. Eu pensei, como é possível que essa mulher tenha 81 anos? Ela parecia mais ter uns 40 anos, indo de um lado para o outro do palco. Eu nunca tinha visto tanta vida num ser humano como eu vi naquela noite. Encontrei com ela por acaso depois do show. E ela foi tão gentil e tão boa, não estava com nenhuma pressa, parecia estar feliz de falar oi para um fã. Ele pediu para tirar uma foto com ela. Aquela seria a última foto tirada de Joan como lembramos dela. Posso ver nos relatórios médicos que a filha da Joan, Melissa Rivers, não queria autópsia por conta da religião da Joan, que era judia. Mas o médico forense fez um exame completo interno e externo. A primeira coisa que percebi no relatório do médico forense foi que Joan tinha 1,58 m, tinha cabelos loiros tingidos com raiz preta, tinha uma maquiagem forte no rosto
e sombra marrom. Claro que essa é a aparência que associamos com a Joan Rivers. Nos anos 60, depois de uma década mostrando sua arte pelas ruas e clubes, Joan ganhou um espaço no The Tonight Show de Johnny Carson, um dos programas mais populares dos Estados Unidos. Quando a Joan estava no Johnny Carson, ela foi um sucesso imediato, porque era algo novo e algo que as pessoas não tinham visto antes. A popularidade de Joan tinha relação com sua disposição para fazer piadas com assuntos de que não se falava muito na TV aberta. Joan se tornou a pioneira das mulheres na comédia, construindo uma carreira de 50 anos na indústria de stand-up, anteriormente dominada pelos homens. Acho que a Joan vai sempre ser lembrada como a originadora do tipo de material que fazia. Ela inspirou muitas mulheres que fazem comédia hoje. 27 de agosto de 2014, 10h45 da noite, Midtown Manhattan. Joan está curtindo um jantar com Jay Reddick, seu amigo próximo e parceiro de texto nos últimos 40 anos. Aquela noite ela estava Joan típica. Feliz com tudo, feliz com o ponto onde estava na carreira dela. Ela estava para cima e feliz, e não parecia estar preocupada com nada. Eu me lembro de termos conversado sobre nossa idade uma hora. E eu disse, bom, se eu morrer primeiro eu coleciono arte, então te deixo um quadro bonito. O que você deixa para mim? E acho que ela disse, a Melissa e alguns dos meus sapatos. Mas alguma coisa estava preocupando Joan. A Joan chegou a falar que ia fazer um tipo de procedimento de manhã. Ela disse que a voz dela estava um pouco rouca. Mas não mostrou absolutamente nenhum medo ou tensão sobre o que ia fazer no dia seguinte no hospital. O histórico médico de Joan sugere que ela não tinha com o que se preocupar. Ela não era fumante e só assumiu beber uma taça de vinho ocasionalmente. Ela tomava grandes quantidades de vitaminas e minerais e suplementava a dieta. Então, apesar da idade, ela estava em boa condição física. Mas o Dr. Penn James identificou algo alarmante no histórico médico dela. Estou vendo que a Joan tomava uma dose diária da droga fumarato de bisoprolol. Ela é um beta-bloqueador usado para tratar pressão alta. Isso é significativo porque, no procedimento, é esperado que os médicos monitorem com atenção sua pressão sanguínea, porque se subir demais ou abaixar, há o risco de um derrame ou um colapso. 8 da manhã, 28 de agosto de 2014, Upper East Side, Nova York. 7 dias antes de sua morte, Rivers chega no Yorkville Endoscopy com sua médica pessoal e amiga, doutora Gwen Korovin, para o que deveria ser um exame de rotina. Tudo bem, e você? Como está? Eu estou bem, sim. Mas Joan estava bastante tranquila. Ela tinha sofrido de problemas na garganta antes e nunca havia se preocupado. Good morning, Joan. How are you? No voice. Are you kidding me? No voice. And we're doing fashion plates tomorrow night. So I've had a signer. You want to see the sign for orgasm? Sure. Do you want to see faking orgasm? Sure. Quando o jornalista Benjamin Butterworth conversou com Joan alguns dias antes dela ir até a clínica, ela mal podia falar. Ela estava tossindo muito, estava rouca, ela falava baixo e era claro que alguma coisa estava errada. A voz de Joan era sua vida. Sem ela, Joan não poderia trabalhar. E mesmo com 81 anos, o trabalho significava tudo para ela. A Joan sempre foi muito ambiciosa e muito determinada. Então, se ela não tivesse algo na agenda na semana ou fim de semana seguinte, ela pensava que estava mal. E isso ao longo da carreira. Nos altos, baixos e nos grandes sucessos, ela dizia, tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, algo está errado. Joan sempre foi determinada sobre sua carreira, mas uma tragédia pessoal devastadora 27 anos antes a deixou ainda mais focada no trabalho. Em 1986, ela começou seu próprio talk show na Fox. Seu marido, Edgar, era o produtor. No início foi um sonho realizado.
Mas as coisas logo começaram a mudar. Isso era algo em que ela ia colocar todas as energias. E estava trabalhando com o marido. E, por algum motivo, houve um atrito. E a Fox tirou do ar definitivamente. O marido de Joan, Edgar, se culpou pela perda do programa. Em 14 de agosto de 1987, enquanto sofria de depressão clínica, num quarto de hotel, ele tomou uma dose letal de drogas receitadas. 16 de agosto de 1987. Joan está em casa com a filha, Melissa. Elas receberam 2 envelopes do marido, Edgar. Eles contêm detalhes das finanças da família e fitas cassete com mensagens pessoais. A nota que confirma o suicídio de Edgar. Joan e sua filha adolescente, Melissa, ficaram arrasadas. A Joan tinha perdido o programa, perdido a carreira, perdido o marido, tudo isso numa sucessão. E eu perguntei pra ela no telefone o que ela fez pra reagir a isso. E ela me disse, eu tava em casa, tava sentada numa cadeira e eu tinha uma arma na minha mão. Segurei firme e eu pensei que ia me matar. Ela só tinha 54 anos, mas se sentia no fim da vida. Seria uma tragédia horrível para qualquer um. E ter esses 2 problemas ao mesmo tempo quis dizer que a Joan, como ela costumava dizer, estava fora da série. Ela poderia ter decidido. Acho que tinha dinheiro para só se aposentar, fazer outra coisa. Mas não seria a Joan. Ela dizia, isso é a minha vida. Trabalhar no palco, trabalhar na frente das câmeras. A resposta foi trabalhar mais do que nunca. Viver em público com o show de stand-up e as aparições na TV. Esse vício no trabalho ajudava a evitar a consciência da dor profunda que devia estar sentindo naquele momento. Acho que também mascarava uma grande quantidade de sensibilidade emocional que ela procurava evitar. Então, todos esses comportamentos agem como distração do que realmente estava acontecendo, o turbilhão de dentro. Nos 10 anos seguintes, ela reconstruiu a carreira pouco a pouco com uma premiação do Emmy para Talk Show da Tarde e o sucesso em uma peça na Broadway. Ela abriu uma linha de bijuterias e lançou seu próprio perfume. E em 2010 se reinventou para uma nova geração com o formato ousado de Fashion Police. A Joan foi a mulher mais forte que já conheci. A determinação era incrível. Ela voava de um lado para o outro, nos Estados Unidos, voava para a Europa, o tempo todo. A agenda dela era lotada e mesmo assim nunca reclamava. Isso parecia energizá-la. Quanto mais ela trabalhava, mais feliz parecia estar. 8h15 da manhã, 28 de agosto de 2014. Joan assina os papéis autorizando um procedimento de rotina chamado de endoscopia. Numa endoscopia, uma pequena câmera é passada garganta abaixo para que os médicos vejam o esôfago e o estômago do paciente. A endoscopia é genericamente considerada um procedimento de baixo risco, com poucas complicações. Então, numa unidade especializada como o Yorkville Endoscopy, onde os gastroenterologistas fazem mais de 1000 procedimentos por mês, não há razão para esperar que algo dê errado. A endoscopia irá revelar se o ácido do estômago de Joan se moveu até o esôfago e danificou as cordas vocais. Isso é a possível causa de sua rouquidão. 8h44 da manhã. A enfermeira checa os sinais vitais de Joan. Isso demora tanto. Posso ver nos registros médicos que quando ela estava prestes a ser transferida para a sala de procedimento, a pressão sanguínea estava a 11/8, pulsação 62, taxa de respiração 16 e saturação de oxigênio em 100%. Então não havia motivos para suspeitar de complicações. 9 da manhã. Joan é transferida para a sala do procedimento. Com ela está sua médica pessoal, doutora Gwen Korovin, otorrinolaringologista. Não se preocupe, vai dar tudo certo.
a doutora Korovin encaminhou Joan para a clínica. Entretanto, o gastroenterologista Dr. Lawrence Cohen, diretor médico da clínica, vai fazer o procedimento. Não. Tá bom. Está pegando o meu melhor ângulo? O que aconteceu nos 47 minutos seguintes é polêmico e só as pessoas que estavam na sala podem relatar. Seus depoimentos diferem imensamente. Joan recebe uma dose de Propofol, um anestésico em dose sedativa para colocá-la num estado semiconsciente. Como todo anestésico, Propofol oferece riscos. Propofol afeta a atividade cerebral e pode causar arritmia no coração. Isso pode causar redução na pressão sanguínea e diminuir a quantidade de oxigênio circulando no corpo. Em poucos minutos, o Propofol faz efeito e Joan é posicionada e pronta para o Dr. Cohen fazer a endoscopia. Mas às 9h09 da manhã, de acordo com o depoimento da anestesista, houve uma mudança de planos. De acordo com a anestesista doutora Reddy Vancula, ao invés do Dr. Cohen seguir com a endoscopia gastrointestinal agendada, a doutora Gwen Korovin começou uma laringoscopia transnasal. Se verdadeira, essa decisão significa quebra de protocolo. Joan não havia dado permissão escrita para esse novo procedimento. Ele não havia sido planejado e a doutora Korovin não é autorizada a fazer nenhum procedimento na clínica. Em termos legais, a doutora Korovin negou formalmente a ocorrência de um procedimento não agendado, ainda que o Dr. Cohen tenha dito ao médico forense que isso aconteceu. Está registrado nas notas médicas da clínica e Mariella Sabion, a técnica de endoscopia, também disse aos investigadores que uma laringoscopia foi feita. Uma laringoscopia poderia dar uma visão melhor do que estava causando a rouquidão de Joan. Uma laringoscopia transnasal é um procedimento em que um pequeno telescópio flexível é passado por dentro do nariz para uma visão direta da laringe. As cordas vocais podem ser vistas diretamente e qualquer anormalidade é avaliada. O Dr. Cohen diz mais tarde ao médico forense que a doutora Korovin não pôde ver claramente as cordas vocais de Joan por causa do muco. Alguns minutos depois de a doutora Korovin teoricamente ter começado a laringoscopia, os sinais vitais de Joan, medidores de suas funções vitais básicas, pioram. Eu sei pelos registros clínico-médicos que às 9h12, o nível de saturação de oxigênio é registrado em 92%. Ele caiu de 100% às 8h44, quase meia hora antes. Qualquer nível abaixo de 95% é causa de preocupação. Então, Joan recebe mais oxigênio para aumentar o nível de saturação. A oxigenação melhora de fato. Às 9h16 da manhã. Agora a endoscopia programada começa. O Dr. Cohen começa o procedimento inserindo o endoscópio no esôfago de Joan. Mas a anestesista nota que o nível de saturação de oxigênio de Joan ainda está baixo e pede a retirada do endoscópio para liberar as vias respiratórias de Joan. Às 9h16, a pressão sanguínea caiu para 9/5, a pulsação caiu para 56 e o nível de saturação de oxigênio continua baixo. A razão pela qual a anestesista interveio é porque há um risco real da Joan sofrer uma parada respiratória, colapso de circulação ou parada cardíaca. Isso é uma situação muito séria, porque o desfecho sem uma intervenção pode ser a morte. Toda vez que alguém se submete a uma cirurgia, há risco de algo dar errado. Mas Joan havia passado por isso muitas vezes antes. Nos últimos 50 anos, ela havia passado por cirurgias muitas vezes, mas não para tratar doenças. Joan Rivers era conhecida por amar cirurgia plástica. A obsessão com a imagem do corpo remontava à infância. Eu perguntei sobre as plásticas porque sabia que ela tinha feito várias. E ela disse, bom, quando você é uma criança feia e gorda, precisa fazer cirurgias plásticas quando adulto para superar isso.
Eu fico imaginando a imagem interna que a Joan carregava na própria cabeça sobre a sua aparência para os outros. E me parece que ela criou uma imagem de corpo e uma imagem dela mesma que não era atraente. Joan fez sua primeira intervenção plástica aos 32 anos, em 1965. Uma cirurgia para remover as olheiras de seus olhos. Em 1977, aos 44 anos, ela fez o primeiro lifting facial. Quanto mais popular Joan ficava e quanto mais era fotografada, mais ela via suas imperfeições. Ela reagia com mais cirurgias. Na indústria do entretenimento, as pessoas precisam estar impecáveis. E em Hollywood é comum as pessoas simplesmente esticarem a pele sem refletir muito. E aí eu me pergunto se a Joan não teria visto a cirurgia plástica como uma parte e parcela do pacote. Então, para acabar com a competição, para continuar aparecendo, eu preciso fazer manutenção. Nos anos 80, ela fez várias cirurgias no nariz, uma série de implantes faciais e uma abdominoplastia, ficando famosa por sua aparência melhorada com cirurgias plásticas. Acho que a Joan Rivers é uma das primeiras pessoas a ser tão abertas com a cirurgia plástica sem nunca esconder isso de ninguém. Plastic surgery, and I haven't done as much as everyone thinks I've done, but that's fine. Think what you want, you know. You have to know how much to do, when to do it, and I always recommend doing a little at a time, a little bit at a time. Otherwise, you can look like you've been through a wind tunnel, or Robert Redford looks like he's in the witness protection program. You go, who's that? He could actually kill a man and get away with it now. Apesar do medo crescente de cirurgias, ela continuou fazendo plásticas até 5 anos antes de morrer. 9h17 da manhã. O nível de saturação de oxigênio de Joan ainda está abaixo dos limites seguros. A anestesista intervém, coloca mais oxigênio e Joan parece estável. Mas a anestesista diz perceber a mão de Joan se mexer. Então dá a ela outra dose de Propofol para mantê-la sedada. Posso ver pelos relatórios médicos que a dose dada a Joan foi de 300 miligramas. Se a Joan tiver tomado 300 miligramas, uma dose massiva, isso poderia muito bem ter levado a uma parada cardíaca ou respiratória. Então, será que essa foi a causa da morte da Joan? Vejo no laudo do médico forense que isso foi um erro de relatório e que, na verdade, ela tomou 120 miligramas. Essa dose estaria dentro dos padrões e por isso eu não acredito que essa foi a causa da trágica e inesperada morte da Joan. 9h18 da manhã, 28 de agosto de 2014. Clínica Yorkville Endoscopy, Nova York. O Dr. Lawrence Cohen continua com a endoscopia, um procedimento que permitirá ver o esôfago e o estômago de Joan Rivers numa tentativa de descobrir a causa de sua rouquidão. Muitas fotografias são anexadas ao laudo da endoscopia e uma revela uma grande hérnia de hiato. Hérnia de hiato é uma condição comum em que a parte de cima do estômago, por conta de uma fraqueza relativa no diafragma, passa para o peito e libera ácido e outros conteúdos do estômago num refluxo na garganta. Se o ácido estiver em refluxo para a garganta, então isso pode facilmente ser a causa da rouquidão de Joan. E também pode ser um indicativo de algo muito mais grave. A exposição prolongada a ácido pode ter efeitos danosos que, se não forem tratados, podem ser associados com câncer no esôfago. Entretanto, não há sinal de qualquer tecido canceroso, mas há um inchaço na garganta de Joan. E na medida em que vão removendo o endoscópio, eu vejo que eles registram um edema de aritenoides, e isso está inchando perto das cordas vocais. Mas não é certo que seja essa a causa da rouquidão necessariamente.
Completada a endoscopia, o final do procedimento deveria ter sido sinalizado. Por volta desse momento, os sinais vitais de John começam a cair bruscamente. A pressão sanguínea caiu drasticamente para 8/4, o pulso para 47 e a saturação de oxigênio continuava baixa em 92%. Isso é um quadro muito crítico. Entretanto, de acordo com o testemunho da anestesista e da técnica de endoscopia, a médica de John, doutora Gwen Korovin, mesmo sem autorização para atuar na clínica, decide que quer olhar de novo as cordas vocais de John. A anestesista diz que expressa sua preocupação sobre esse segundo procedimento não programado por conta do inchaço na garganta de John, mas a doutora Korovin a ignora. Nos papéis jurídicos, a doutora Korovin nega a laringoscopia. Nesse momento, de novo, de acordo com o testemunho da anestesista e da técnica, a doutora Korovin usa o celular para tirar uma foto dizendo: talvez a John goste de ver isso na sala de recuperação. A doutora Korovin nega que isso tenha ocorrido. Isso obviamente distrai do procedimento sendo feito e é eticamente inadequado. Então, de acordo com o testemunho da anestesista e da técnica, a doutora Korovin começa a segunda laringoscopia, mas os sinais vitais de John ainda estão caindo. Se não tratada, ela corre então o risco real de uma complicação séria como um derrame ou pior, uma parada cardíaca ou respiratória. Agora, de acordo com o relato da anestesista, a doutora Korovin remove o endoscópio para que deem a John o oxigênio de que ela precisa urgentemente. A máscara de oxigênio entra em cena, mas não funciona. Algo está impedindo o ar de chegar nos pulmões de John. É aqui que as coisas começam a ficar perigosas. Eu vejo que, de acordo com o relato da doutora Bankula do procedimento, ela disse haver uma dificuldade de levar o oxigênio aos pulmões da Joan usando a máscara facial. A menos que o canal do ar seja reaberto, há um risco de diminuição dos batimentos e redução do nível de oxigênio até um ponto que pode ser fatal. Enquanto os médicos lutam para levar o ar aos pulmões de John, há outro problema. O Dr. Cohen se mostra preocupado por não sentir mais o pulso. A dificuldade de sentir o pulso significa duas coisas. Ou a pressão sanguínea está tão baixa que a ponta dos dedos não sente, ou o coração realmente parou. 9h28 da manhã. De acordo com os relatórios de Yorkville, John está tendo uma parada cardíaca. A doutora Korovin procura ajuda e volta um minuto depois com outro anestesista. Às 9h30, ele começa a RCP para manter o sangue e o oxigênio circulando para os órgãos vitais. O cérebro depende de sangue oxigenado. Se ele não tem o suficiente, danos irreversíveis ocorrem no cérebro. Eles precisam ressuscitar o coração de John e aplicam uma injeção de adrenalina. Funciona. O pulso volta. Mas a máscara de oxigênio não funciona e ela ainda não está recebendo oxigênio suficiente. Os níveis de oxigênio de John estão bem abaixo do seguro há 5 minutos e a equipe médica luta para inserir um tubo na garganta de John para que ela possa respirar por uma ventilação conhecida como intubação. Às 9h40, a equipe liga para pedir ajuda à emergência. Às 9h47, John é finalmente intubada. Paramédicos chegam, mas John continua a correr perigo. Pelos laudos médicos, vemos que às 9h48 a pressão sanguínea estava em 18/13, com pulsação de 142. Isso é muito rápido. Isso significa muita pressão no coração de uma senhora idosa.
Além disso, o nível de oxigênio estava em 87, tendo estado ainda mais baixo, mas isso é baixo o suficiente para preocupar sobre o nível de oxigênio chegando no cérebro. Os paramédicos transferem John para um hospital próximo, Mount Sinai. We are back with breaking news. We're learning now that comedian Joan Rivers has been rushed to a New York City hospital, Mount Sinai. Those are the only details we have at this point. Eu recebi uma ligação da minha esposa. Ela disse, você ouviu a notícia? Que notícia? Eles levaram a Joan para o hospital. A gente tinha jantado literalmente horas antes. Tudo que eu pensei foi, nossa, o que aconteceu? Os e-mails começaram a chegar. Falando, você ouviu sobre a Joan Rivers? Você ouviu sobre a Joan Rivers? Eu disse, do que estão falando? Eu acabei de sair do show dela. O quê? Eu disse, ela está bem, está tudo bem. Porque eu vi o show dela ontem à noite. Deve ser isso vai passar. Daqui a pouco ela sai de lá. Dez da noite. John está na UTI, mas em condições estáveis. A filha, Melissa, chegou de Los Angeles para manter vigília ao lado dela. Os amigos próximos de John esperam por boas notícias. Eu realmente não tinha ideia do quão sério era. Foi muito confuso e deprimente. Era inacreditável, trágico. Como uma coisa assim acontece? 3 dias depois, Melissa recebe a notícia de que sua mãe, muito provavelmente, não voltará à consciência. Melissa é confrontada com a dura decisão de desligar ou não os aparelhos que deixam sua mãe viva. A decisão de Melissa foi guiada pela definição de Joan de qualidade de vida expressada em seu testamento. Dias antes de Joan fazer a endoscopia, o jornalista Benjamin Butterworth perguntou a ela se já tinha se preocupado com algo dar errado durante uma cirurgia. Eu perguntei a Joan, o que você faria com um problema de saúde se algo desse errado? Porque é óbvio que na entrevista ela tinha 81 anos de idade, era uma coisa possível de acontecer, apesar de eu não achar que realmente iria. E a Joan disse, olha, se algo desse errado com a minha saúde, eu me mataria. Eu não iria continuar. Meio-dia. Melissa decide desligar os aparelhos. À 1h17, Joan Rivers é declarada morta. Quando ouvi a notícia, eu não sabia como reagir. Foi chocante. Chocante a morte dela. Meu primeiro pensamento foi que ela estava no topo. Era a notícia mais falada nos jornais nacionais. E então, para mim, onde quer que estivesse, eu sabia que isso a deixaria muito feliz. Centenas de endoscopias acontecem todos os dias no mundo todo. Um procedimento corriqueiro como esse ter um desfecho tão devastador é extremamente raro. A questão é, no caso de Joan Rivers, o que exatamente deu errado? Olhando seu histórico médico, apesar de ter 81 anos, ela estava bem fisicamente. Ela não tinha problemas cardíacos nem outras questões sérias de saúde. O que aconteceu nos 47 minutos críticos é incerto. Mas por que Joan Rivers morreu depois de um procedimento aparentemente de rotina? 2 profissionais médicos declararam aos investigadores que, além da endoscopia planejada por Joan, a médica pessoal dela, Gwen Korovin, realizou 2 laringoscopias não agendadas e não autorizadas. E na hora da segunda laringoscopia, o quadro começou a piorar. Às 9h28, o nível de oxigênio parece cair bruscamente. Até 50. De acordo com o Dr. Penn James,
Essa queda brusca do nível de oxigênio pode ser o resultado de uma condição chamada de laringoespasmo. Laringoespasmo é o fechamento prolongado das cordas vocais que resulta em parcial ou completo bloqueio das vias respiratórias. Pode ser causado por trauma de contato direto. É possível que o toque do laringoscópio nas cordas vocais de Joan tenha feito com que elas fechassem as vias respiratórias. Joan só tinha tomado uma dose sedativa do anestésico, portanto seus reflexos estavam funcionando. O relatório do médico forense afirma que o momento e o tanto da dosagem são consistentes para fazer o paciente suscetível a um laringoespasmo pelo estímulo da fibra óptica do endoscópio irritando as cordas vocais. Mas baseado nas evidências diante de mim, é impossível estabelecer se ela teve ou não teve um laringoespasmo. É certo que por volta de 9h30 da manhã, em 27 de agosto de 2014, a vida de Joan estava ameaçada. Os médicos na sala foram confrontados com queda do nível de oxigênio, queda da pressão sanguínea, levando a uma parada cardíaca. A ressuscitação cardiopulmonar foi iniciada, mas o nível de oxigênio continuou muito baixo. Em níveis baixos, a menos que rapidamente corrigidos, o dano a órgãos vitais é certo. Vamos, gente, rápido, rápido. A cada segundo, os médicos tentavam levar o ar aos pulmões de Joan. Isso parece ser por conta de problemas para manter uma via aberta, e isso pode se dar por alguma obstrução. Há evidências conflitantes sobre a extensão de uma obstrução. As imagens da endoscopia mostram que as vias estavam abertas, e o laudo da anestesista reporta inchaço, antecipando a intubação. Isso pode se dar por duas razões principais: o inchaço nas cordas vocais ou bloqueio das cordas vocais por um laringoespasmo. Não sabemos qual dos dois contribuiu para isso. É impossível estabelecer a causa exata da dificuldade de ventilação. Mas qualquer que seja a razão, a anestesista foi incapaz de intubá-la. O Dr. Payne James acredita que havia uma solução potencial para o aparente bloqueio: uma traqueostomia de emergência. É um procedimento raro, mas é muito eficaz para levar o ar aos pulmões. Uma traqueostomia é um simples furo cirurgicamente criado na frente das vias de ar abaixo da obstrução, fazendo com que o ar entre e saia dos pulmões. Uma traqueostomia emergencial é um procedimento que deveria estar dentro das capacidades de qualquer anestesista ou cirurgião. A doutora Bankula, anestesista, declara que considerou fazer uma traqueostomia, mas como haviam conseguido intubá-la, descartou a possibilidade. Entretanto, a intubação não foi concluída até 19 minutos depois de Joan ter uma parada cardíaca. O Dr. Payne James acredita que esta demora na intubação resultou num dano irreparável no cérebro de Joan. Se houve uma obstrução completa do ar, é possível que uma traqueostomia de emergência tivesse salvado a vida dela. Joan foi transferida para o Hospital Mount Sinai, onde foi colocada em coma induzido na esperança do cérebro se recuperar. O relatório do médico forense diz que Joan não acordou mais e permaneceu em coma até sua morte. Os exames do cérebro mostram dano global por falta de oxigenação. Isso significa que o cérebro foi privado de oxigênio por um período significativo de tempo. O escritório do médico forense-chefe completou sua investigação e concluiu, e eu cito, que a causa da morte da Sra. Rivers foi encefalopatia anóxica devido à hipóxia cerebral. Isso quer dizer que ela morreu por falta de oxigenação no cérebro. Então, para mim, 19 minutos entre a perda de pulso e a intubação bem-sucedida é crucial.
A saturação de oxigênio já estava muito baixa, e nesse período crítico de tempo, o cérebro dela ficou sem oxigênio, o que resultou num dano irreversível no cérebro do qual ela não pôde se recuperar. A filha de John, Melissa, abriu uma ação na justiça alegando negligência médica dos profissionais e da clínica. Os acusados negam negligência. Três dias depois de sua morte, o velório de John aconteceu em Nova York. Sua despedida teve a presença da família, amigos próximos e centenas de fãs. She cared so much about the audience, she cared so much about her craft, and she cared so much about the community. Relevância era muito importante para Joan. Era importante para ela que as pessoas lembrassem que ela estava lá e era parte da vida pública. A Joan Rivers, ela está na linha de frente dessa profissão. Ela é a porta-voz da comédia. Acho que isso é exatamente o que ela teria querido. Acho que ela teria adorado cada minuto disso. Acho que o mundo vai sentir falta dessa mulher ousada, muito engraçada e maravilhosa que ela era. E para os que a conheciam de perto, muito generosa. Eu sinto falta da Joan, mais do que posso dizer, mais do que já senti na minha vida toda. Versão brasileira, Vox Mundi. Potato.